dia 16 de janeiro de 2013, estou tendo o prazer de conhecer e conversar com dois ex-produtores de óleo de sassafrás aqui na cidade de Itaiópolis, Santa Catarina, né, que é o seu Reginaldo Fernandes e o irmão dele, o seu Arnaldo Fernandes, né? Então eles estão aqui para contar um pouquinho para a gente o que aconteceu com o óleo de sassafrás ali a partir de 89, 1990, né? Então houve de fato uma proibição, né, do corte da madeira, né? Realmente nós tivemos infelizmente que pararmos com a empresa, com a indústria de óleo de sassafrás, porque os órgãos ambientais, o IBAMA, estava proibindo, porque eles entendiam de que a madeira, como não tem um reflorestamento, como não tem uma maneira de se fazer um reflorestamento rápido, quer dizer, teria-se com muitos e muitos anos, mas é uma madeira de lei, uma madeira que demora muitos anos para crescer, então o reflorestamento levaria 50 anos para virar madeira pronta para se transformar em óleo. E por isso, então, não tendo mais condições pela proibição dos órgãos ambientais, infelizmente, eu e o meu irmão Arnaldo tivemos que parar com a indústria. Como vocês sabem, já fizemos aquele vídeo lá em 89. Naquela época vocês já, né, profetizavam que um dia as fábricas iriam acabar. E daí, logo em seguida, veio essa proibição no governo, aí parou de vez. Parou de vez. Mas que dá saudade desse tempo, dá, né? Infelizmente que não tem o reflorestamento é muito longo. Se fosse que nem hoje é o pinus ou é o eucalipto, nós estaríamos tocando até hoje. Então, hoje estamos aqui na cidade de Apiúna, né, com um prazer imenso em rever o nosso amigo, o seu Nicanor, atual prefeito aqui da cidade, né, de Apiúna. Está aqui também o filho dele, o seu Fabiano, que são ex-produtores de óleo de sassafrás. E a gente gostaria de saber dos dois, né, em rápidas palavras, o que aconteceu com o mercado aí depois da parada, depois de 1989, depois de 1990. Bom, com o decreto, que eu não lembro agora o número do decreto do então Presidente da República, nós tivemos que paralisar a empresa na área de sassafrás. Em 92 veio a proibição também da extração de madeira nativa na Mata Atlântica. Então, em função disso, nossa empresa foi desativada em 92, no ramo de madeira nativas. E em 92 começamos a trabalhar com pinos e trabalhando até 2006. Mas quanto ao sassafrás, realmente era um produto que tinha muito na região e ainda tem, mas como é produto nativo e com a proibição do uso da Mata Atlântica, se tornou inviável esse ramo na nossa região. Certo, Nicanor. E aquela questão do reflorestamento não funcionou, não deu certo? O reflorestamento da parte desse sassafrás nós teríamos que fazer no meio da mata. Tentamos no meio da mata, no meio da Mata Atlântica, intercalados em diversos locais, não conseguimos nos livrarmos das formigas, que as formigas comiam a planta e exterminavam. Daí fomos plantar ao ar livre, conforme se planta uma outra essência, o pinus, qualquer outra árvore, e não conseguimos também mantê-lo porque deu uma geada muito grande e acabou nos matando o reflorestamento, porque ele é um pouco sensível ao frio. Não, no meio da mata não tem problema, mas isolado veio a geada e matou o reflorestamento. Então nós também viemos a desistir e também em seguida com a proibição não se tornou mais viável o ramo da extração de óleo de sassafrás. Porque eu me lembro bem que antes da proibição do corte da madeira, tinha muitas fábricas de óleo, mas já há anos bem anteriores à proibição, por volta de 1980, 1982, em conversa minha com o senhor já previa essa questão de parar as fábricas de óleo, justamente por causa desse problema ambiental, e como de fato acabou parando, né? Foi uma previsão na pinta, na mosca. A gente via a situação dos ambientalistas que estavam pressionando muito. Então, com a pressão, só que eu acho que foi um passo que tiraram o direito de propriedade das pessoas.
Eu, por exemplo, comprei mais de 5 mil alqueires de terras com a mata nativa e que estou cuidando até hoje. Até hoje tenho 2.800 hectares que estão dentro de um parque. Então veio a proibição da extração, não indenizaram ninguém. Veio a criação dos parques, não indenizaram ninguém. Então nos tomaram as nossas propriedades. A verdade é essa, tomaram as nossas propriedades para o bem da humanidade, concordo. Só que é a humanidade que deve pagar e não os pequenos empresários. Com certeza. Eu acho que o que é para todos, são todos que têm que pagar. E não aquelas pessoas que são os detentores daqueles imóveis. Se amanhã você vai fazer uma avenida nova numa cidade, é justo que a pessoa que é tirar do prédio dele, que ele receba, para atender a comunidade. E assim eu acho que devia ter acontecido na Mata Atlântica e também nos parques que são criados. Só que governo é governo, nós somos os colaboradores financeiros e infelizmente eu realmente perdi todas as minhas propriedades, todas as minhas reservas florestais, elas ainda estão em meu nome, estou me incomodando para poder cuidar delas, porque eu não tenho nem como doar para um órgão público. Já teve imóveis aí que eu quis fazer doação e não quiseram receber, então eu tinha que pagar a escritura para fazer. Então estou me incomodando com declarações, mas não posso vender, não posso usufruir, não posso desmatar uma árvore, não posso fazer nada. Essa é a realidade hoje da Mata Atlântica, que é o que fizeram com o madeireiro dos Sassafrás e da Mata de Canela também da nossa região. Wagner, eu gostaria de deixar registrado aqui que durante todos os anos que eu comprei óleo de sassafrás, o óleo do seu Nicanor foi um dos melhores óleos que nós encontramos aqui. Nunca tinha um safrol inferior a 87%, 88%. Era um dos melhores produtos aqui da redondeza. E nós sentimos muito, né, com esse problema da proibição, que eles tiveram que parar. Hoje torcemos para que um dia volte, mas, como diz o pessoal lá de cima, lá que nós já conversamos, infelizmente, pelo jeito, o sassafrás é uma página virada, é uma história. É uma história e é uma posição do governo. O sassafrás existe ainda nas nossas matas. Eu ainda tenho nessas reservas que estão dentro do parque, nas nossas reservas, ainda existe sassafrás. Só que eu acho que vai se tornar uma árvore que vai acabar morrendo de velha, sem uso, sem produtividade, sem um aproveitamento para o nosso país, para o nosso povo. Aconteceu a proibição, teve? Lógico, não foi mais permitido o corte, né? Madeira nativa, não só o sassafrás, como o pinheiro, né? Imbuí aqui na região, né? Porque o que chegou lá pra gente, né, foi que teve uma restrição muito dura por parte do IBAMA para o corte da madeira. Sim, mas não que aconteceu uma proibição, sabe? Mas na realidade o que é? Restrição. Né? Mesmo fazendo reflorestamento e tal, se derrubasse uma árvore... Não, madeira nativa... não era permitido mais, né? Não foi mais permitido. Inclusive o último ano que eu trabalhei aí não saiu nenhuma autorização para corte. E o último ano foi em... Hein? O último ano foi em... Foi naquela época que você estava aí, né? Foi em 90, por aí, quando eu coloquei ali a fabriqueta ali, né? Aqui embaixo. 91. Por aí. Começou a desaparecer, acabou sumindo tudo. É mesmo. Estamos aqui em Apiúna, né, Santa Catarina. Hoje, dia 17 de janeiro de 2013. Estamos tendo o prazer e a oportunidade de conversar com o seu Roberto Schultz, ex-produtor de óleo de sassafrás, né, que produziu muito óleo aí nos bons tempos, né, e hoje a gente vai ter a oportunidade de ouvir um pouco o que ele tem a dizer sobre a parada da produção de óleo de sassafrás. Infelizmente aconteceu com o decreto de 90 do IBAMA, justamente a retirada de madeira da Mata Atlântica. Na realidade, nós acabamos pagando um preço muito grande pelos não acertos, os desacertos do governo federal, através da economia mundial, onde sempre vivíamos atrelados ao Fundo Monetário Internacional, na qual exigia todas na área ambiental,
tudo o que o exterior, tudo o que o estrangeiro precisava, ele fazia aqui dentro do Brasil. Ele fazia aqui no nosso país o quintal, o seu quintal. Através do dinheiro, o Brasil sempre atrelado aos empréstimos internacionais e coisas, nos tirou aquilo que nós fazíamos aqui no país e aqui no nosso Brasil, aqui no nosso Vale do Itajaí, que era a retirada da madeira, do sassafrás, para que pudéssemos fazer o óleo de sassafrás, que era comercializado, que gerava uma economia muito grande. Para se ter uma noção, o nosso município aqui de Apiúna, do dia para a noite, 60% da economia foi para o espaço. Tivemos que aprender novamente, e isso custou para o município pelo menos mais uns 10 anos para chegar no ponto que já estava com essa decisão. E essa decisão ambiental que foi tomada pelo próprio IBAMA na época, que foi em 1990, era de uma maneira muito autoritária, muito ditatorial, era uma ditadura na realidade com relação ao aspecto ambiental, porque o conhecimento que nós que tínhamos, que enfrentávamos as dificuldades que nós tínhamos, a dificuldade da extração da madeira, o conhecimento com relação à madeira no nosso Vale do Itajaí, nós tínhamos a certeza que aquilo que nós fazíamos, nós já fazíamos dentro de uma normalidade e principalmente, eu acho que com os olhos para o futuro, pensando nas nossas futuras gerações, sempre aplicando em reflorestamentos com plantas exóticas e reflorestamento com plantas nativas. Nós tínhamos essa consciência, mas infelizmente por algumas cabeças que não convém aqui a gente conceituar, simplesmente nos fizeram engolir de goela abaixo essa situação toda, e aonde levou a desmotivar a produção do óleo de sassafrás, a desmotivar em si até o próprio reflorestamento, e fazendo com que a grande maioria dos produtores de óleo de sassafrás mudasse o ramo de atividade. Que isso também custou muito, porque era uma coisa que vinha de várias gerações, vinha de avô para pai, de pai para filho, e assim sucessivamente, e foram mudanças drásticas. Como eu falei, a economia de um município, do dia para a noite, ela foi para o espaço 60%. Estamos aqui na cidade de José Boiteus, conversando com o seu Valdemar Bagatoli, das madeiras Bagatoli, que também produziu muito óleo de sassafrás. Então ele vai contar aqui em rápidas palavras para a gente como é que foi depois da proibição, se os órgãos reguladores estiveram aqui, como é que foi? O que aconteceu que em 1990, houve o tombamento da Mata Atlântica e foi proibido tudo que for vegetação nativa, que não se poderia mais cortar, E inclusive a gente batalhou, nós tínhamos sindicatos e lutamos por uns 2 anos através de planos de manejo, mas não teve mais o que a gente conseguisse a extrair o sassafrás. Então isso, paralisação, e hoje, para falar bem a verdade, tem fábrica de óleo, mas foi desativado tudo, E há pouco o senhor estava a gente estava conversando, o senhor investiu em reservas, onde existia a madeira nativa do sassafrás, e mesmo não pôde mexer lá. Sim, inclusive até hoje tem umas áreas, aproximadamente umas 400 hectares, que foi investido por um motivo da madeira de sassafrás, E hoje está isso tudo parado, você não pode extrair, não pode tirar nada. Pois já, você veja, você mesmo ainda tem uma reserva grande de madeira. Ontem a gente estava falando com o Nicanor Moura, falamos com o Roberto, com o Jutz, falamos com outros também, falamos com o Beltrabino também. Todo esse pessoal, a maioria deles ainda tem madeira, tem floresta. Então a gente torce para que houvesse, vamos
essa possibilidade da liberação do corte para vocês fazerem o óleo e assim por diante. Inclusive aqui eu até estava acertando um tio meu aqui, que hoje ele deve de ter, que nunca foi extraído um sassafrás, aproximadamente mais ou menos uma 1000 e tantas hectares. Tem muita área. Até na época já estava acertando essas áreas com ele também, né? Daí veio a proibição e hoje se você vai lá e fizer uma visita para ele, você vai dizer assim, poxa, vai ser em condições hoje de manter, de pagar os impostos por um motivo de não poder usufruir isso que tem em cima, né? Claro, foi um baque. Um baque, Um baque. E não só pelo sassafrás, como outras madeiras também. Como é o nosso caso também, né? Você produzia o que? 10 toneladas mês? Um pouquinho menos? Na média nossa era a média de 6 toneladas mês. 6 toneladas. Então isso 6 toneladas. representava aí 70, 72 toneladas, até 80 toneladas ano, né? Mais ou menos. E eu me lembro perfeitamente que você tinha um óleo excelente, espetacular, tinha um teor de 87, 88% de safrol. Dava essa percentual ali. Mas esse percentual alto de safrol era em relação à própria madeira, né? Sim. Porque conforme o lugar que você tirava, vinha uma madeira boa. Inclusive a madeira de sassafrás da Mata Atlântica, ela tem mais, ela se apura mais safrol do que a madeira fora da Mata Atlântica. Se apura mais. Fora da Mata Atlântica nós até pegamos madeira para chegar na faixa de 80, por aí. Aqui nós chegamos até 87, até 90 chegamos, aqui na Mata Atlântica. Viu, Valdemar, você lembra com quantos metros cúbicos de madeira você fazia um tambor ou um caminhão? A faixa em metro estéreo, 28 metros por aí. 28 metros cúbicos você tirava um tambor. Um tambor de óleo. Então isso significa que 28 você tiraria em torno de mais ou menos 6 kg de óleo por metro cúbico. Mais um pouquinho mais. Aqui dentro, ele chega a dar chegamos a tirar a média de 8 kg por metro. 8 kg por metro, exatamente. Então seria em torno de 28 metros cúbicos mais ou menos, daria um tambor. Velhos tempos. Naquele tempo a riqueza gerava, né? Você sabe disso, gerava riqueza, era bom para o produtor, era bom para você, era bom para as indústrias que compravam. O funcionário. Então vamos torcer para que haja liberação, né? Bem, após quase 700 quilômetros de viagem, Ponta Grossa rumo aos ex-produtores, ex-destiladores de óleo de sassafrás, estamos aqui na cidade de Doutor Pedrinho, cidade na qual está localizada a Reserva Biológica Estadual de Sassafrás. Um local bastante comentado pelo pessoal da região, né? Só que infelizmente não sabíamos do horário de funcionamento da reserva, né? Não fomos orientados em relação a isso. Andamos bastante aqui por estrada de chão e acabamos pegando a reserva fechada, né? Eu tô bastante triste, né? Meu pai que está fazendo essas imagens também ficou chateado com esse episódio, mas de qualquer forma faremos algumas imagens, né, da reserva para quem nos assiste ter uma ideia de como é esse lugar.